Graça e paz, meus amigos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca de pais e filhos. A Bíblia Sagrada vai nos revelar o relacionamento de pais e filhos desde a antiga aliança. Desde Gênesis nós vamos compreender isso e em Êxodo nós vamos ver isso detalhado. A Bíblia diz que o cenário era caótico, o cenário era de aflição, de dor. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 3. E a família agora a qual teve Moisés como criança, eles recebem essa dádiva de Deus. Arão e Joquebede recebem um presente divino e eles vão ocultar por 3 meses, pois havia um decreto que teria que exterminar com todas as crianças naquele tempo do sexo masculino. Ora, esta família, este pai, esta mãe, tomaram uma decisão acertada de ocultar o seu filho, de esconder o seu filho para poupar a sua vida. Ele foi criado por 3 meses na casa do seu pai. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 20. Não podendo mais se esconder, ou eles não podendo mais o ocultar, eles agora vão lançar em um cesto betumado no Nilo, no Rio do Livramento. O procedimento dos pais serve de espelho para os filhos e é o princípio de toda a autoridade. Os pais, o plano de Deus para o casal geralmente completa na geração de filhos. Cada criancinha com a sua alma imortal tem um preço imenso aos olhos de Deus. Ou seja, os filhos são herança do Senhor. Cabe aos pais comunicar aos filhos os princípios de fé e de obediência à palavra de Deus e em vivência em meio à sociedade. Amarás teu Deus de todo o teu coração, andarás no caminho do Senhor, diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao 7, onde o pai estava recitando e precisava recitar ao filho a lei do Senhor. Comunicar conhecimento de Deus aos filhos é um princípio e uma ferramenta que os pais precisam ter. O grande cuidado dos pais deve ser de passar para os filhos em grande proporção um legado puro do conhecimento e das verdades eternas de Deus. Ensinar a amar a Deus e ao próximo. Deuteronômio 6 e 5. O amor é a base da família. O amor é a base da família. A família e a socialização. A família precisa se associar. A família é considerada uma instituição importante no processo de aprendizagem e a socialização primárias. Os pais têm a função do ensinamento eclesiológico e social. As creches e as escolas com os ensinamentos seculares. Os pais têm a função do ensinamento eclesiológico e social. As creches, as escolas, os ensinamentos seculares. Jesus ele crescia na sabedoria e na estatura e na graça de Deus, diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2 e 52. Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura, diante de Deus e também dos homens, e crescia na graça divina. A educação dos filhos à luz da Bíblia, mediante a ação
regular dos pais, não provocando a ira aos seus filhos através de atos egoístas ou violentos. Colossenses 3:21 e 3:13. O pai não pode agora incitar, o pai não pode agora provocar a ira dos seus filhos. Ele tem que ser brando, ele tem que ser leve, ele tem que ser preciso em suas expressões para que o seu filho então não se ire. Nós vimos muitos filhos iracundos, pois os pais não conseguem aplicar os moldes de Cristo de uma forma precisa, de uma forma agora tranquila, não se mostrando excessivamente permissivos aos filhos. Nós não podemos se mostrar excessivamente permissivos, ou seja, tudo concordar, tudo eles podem realizar, tudo eles podem fazer. Não, ao ponto de dar todo o controle e tudo o que eles querem. Provérbios 13:24 e 22:15 vai dizer que precisamos corrigir os filhos, e quem corrige ama. A Bíblia vai dizer, os escritores hebreus vai dizer que Deus, como pai, ele açoita e ele corrige aquele que ele ainda chama de filho. Ou seja, o pai, a mãe que corrige o seu filho, ele está o protegendo, ele está o amando para que no futuro próximo ele tenha uma grande projeção no meio da sociedade. Precisamos, como pais, providenciar uma educação com a base na disciplina e no temor do Senhor. Provérbios 22:6. Os pais não devem ter favoritismo na educação dos seus filhos. Os pais não podem ter filho predileto. Ainda que um filho se achegue mais ao seu pai ou à sua mãe, mas o pai, a mãe, não pode ter o filho predileto. Ele não pode demonstrar, porque isso pode trazer conflitos no seio da família. Os filhos são um dom de Deus. Salmo 127 e a estrofe de número 3, ou verso de número 3. É um dom, é uma dádiva divina. Os filhos são presentes de Deus. A comunicação nós devemos ter com nossos filhos. Eu sou pai de 3 filhos e sei que estou esboçando a vocês uma verdade que eu vivencio. Nós precisamos se comunicar com os nossos filhos. A comunicação é uma transparência de informação a outra pessoa, de forma oral, escrita, ou por gesto, ou por combinação. Nós precisamos se comunicar bem, porque uma má comunicação pode gerar um grande desconforto. A comunicação é a base de um relacionamento saudável entre pais e filhos. Levar os problemas a Deus. Precisamos levar os problemas que surgem no seio da família a Deus. Peça-lhe um espírito de amor e compreensão para com o seu companheiro, para vocês conseguirem aplicar os moldes da palavra de Deus aos vossos filhos. Ore pedindo o autocontrole, o altruísmo e a capacidade de perdoar e de esquecer. Às vezes um filho pode te ofender com palavras, mas você tem que ter um bom senso, você tem que ter amor para o corrigir da forma correta, o abraçar e assim caminhar no seio da família com uma vida salutar, saudável. O ser humano, ele tem a carência de comunicação, não é só de palavras, mas também de afeto. Quantos filhos que nunca receberam um abraço do seu pai? Quantos filhos que nunca foram num momento com seus pais,
em uma sorveteria, em uma lancheria ou até mesmo em uma praça. Quantos filhos que sentem a falta do afeto do seu pai? Nós precisamos, como pais, orientar, cuidar, zelar bem dos nossos filhos. A Bíblia vai nos revelar que Deus, o Senhor, Ele ama a família. E Paulo vai falar que se eu não cuidar bem da minha família, incluindo os filhos, eu sou pior do que o infiel. Quem é o infiel? É aquele que comete atrocidades e nunca se arrepende. É aquele que vive na criminalidade, que vive no mundo dos prazeres, que vive na carnalidade e nunca se arrepende. Nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos. Nós olhamos que numa pesquisa, 7% apenas são palavras. 7% na comunicação apenas é palavras. 38% na tonalidade de voz. Por exemplo, se eu alterar a minha voz para falar com meu filho, logo então a ira vai entrar no seu coração. Mas se eu for brando, logo então vai trazer a pacificação e o nome do Senhor vai ser glorificado. No meio da comunicação não é só falar, eu preciso também ouvir. Eu preciso sim parar para ouvir o que meu filho tem a dizer para mim. A unidade no lar é essencial. Não é suficiente que ouça somente a Deus e compartilhamos um com o outro o que ouvimos. Para haver um acordo, ambos precisam ouvir a Deus. Ambos precisam estudar a palavra de Deus. Quando os dois recebem a resposta, tanto os pais como também os filhos, eles então ficam mais confiantes. Não basta eu expressar as minhas experiências com Deus ao meu filho, ele também precisa ter as experiências dele. Pais e filhos cristãos precisam estar caminhando no comum acordo com a palavra. Pais e filhos neste mundo que estamos vivendo precisam estar trocando ideias. Os pais precisam conversar, se comunicar bem com seus filhos, para que assim a família seja abençoada e esse relacionamento seja um relacionamento salutar para a glória de Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe.